Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo e esse vai ser o nosso último vídeo da unidade 1 de iluminação natural. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre métricas para certificação de edifícios quanto ao aspecto de uso da luz natural. Uma das certificações mais populares, né, internacionalmente falando, no contexto da sustentabilidade nas edificações, é a certificação LEED. Certificação LEED, ela significa, né, Leadership in Energy and Environmental Design. E nos últimos anos, ela vem trazendo um apanhado de novas soluções, de novas ideias para as pessoas que buscam obter créditos de uso da luz natural, né? O que eles chamam de daylight, na categoria específica de qualidade dos ambientes interiores, né? Qualidade interna dos ambientes. E aí, consequentemente, trazendo, né, essa pontuação, no caso são 3 pontos, né, que essa característica específica, categoria de qualidade interna dos ambientes, a questão do uso da luz do dia, né, daylight, pode trazer até 3 pontos para o edifício que está querendo ser certificado. E o LEED, ele traz várias formas, né, de desenvolver, né, ou de se validar, né, essa condição para a obtenção dessa pontuação. E a principal, mais completa forma, né, se baseia no uso de 2 métricas, que é a autonomia espacial da luz do dia, SDA, Special Daylight Autonomy, e a exposição anual da luz do dia, Annual Sunlight Exposure. É um conceito mais completo do cálculo de iluminação e essas 2 métricas, para que elas possam ser obtidas, elas envolvem cálculos específicos em sistemas, em programas específicos de cálculo e metodologias também ligadas a essas normativas internacionais, ok? Então, primeiramente, vamos falar da autonomia espacial da luz do dia. O que ela é, né? Ela considera, né, qual seria a área em que conseguimos obter pelo menos 300 lux num ambiente que seja regularmente ocupado, um ambiente de qualquer uso, né? Não se aplica somente a um uso, como no caso do RTQR, que é residencial aqui no Brasil, né? Ele se aplica a qualquer uso. Então, obter pelo menos 300 lux em ambientes regularmente ocupados, em um período entre as 8 da manhã e as 18 horas, por 50% das horas do ano, que seria 1.825 horas. Então, qual seria a área em que se consegue obter 300 lux dentro do ambiente entre as 8 e as 18 horas, por 50, pelo menos, né, 50% das horas do ano? O sistema de certificação ele inicia com uma pontuação para 55%. Então, 55% das horas e em áreas regularmente ocupadas até 90%, que daí 90% daria os 3 pontos. Então, você pode pontuar a partir do momento que você obter 50% de iluminação natural. Aí, acima disso, você vai aumentando a sua pontuação até 90%, que você consegue atingir a pontuação máxima para esse quesito de daylight. A exposição anual, ela está mais relacionada com o aspecto de ofuscamento, né? Não tanto a nível de luz mínimos, mas em níveis máximos de luz, que possam gerar aquecimentos ou mesmo ofuscamento e comprometer a atividade. Então, ele mede a quantidade de luz excessiva que pode gerar ofuscamento e aquecimento no ambiente. Então, ele considera que não pode haver mais de 1.000 lux por mais de 250 horas do ano, entre as 8 da manhã e as 6 da tarde, 18 horas, no mesmo intervalo. E aí ele considera um limite, né? Então, a exposição maior que 10% da área da edificação pode ser considerada excessiva
e o ambiente começa a ser punido pelo sistema de crédito se ele passar nesses 10%, ok? Bom, eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor como é a aplicação disso, né? Como eu disse, são softwares específicos que fazem esse tipo de cálculo já. Então, vamos considerar um primeiro estudo, né? Foi feito um estudo com um projeto padrão e depois foram feitos alguns ajustes em cima desse estudo, somente por meio de uso de proteções, né? Sem alteração de planta, nem mesmo de materiais, né, no ambiente. Esse aqui é um esquema, né? É uma edificação residencial de 2 pavimentos. Vocês podem ver que tem uma edificação vizinha. Deixa eu ligar aqui o Spotlight. Tem 2 edificações vizinhas, elas foram colocadas aqui, essas 2 edificações vizinhas, e foi feita a modelagem, né, bem simplificada da edificação aqui, com as aberturas, né, para poder ser calculado, né, calculadas essas métricas. Bom, então, no primeiro cálculo, né, foi feito sem nenhum cuidado especial, o projeto foi simplesmente aplicada, né, a metodologia, e chegou-se a um valor de Special Daylight Autonomy de 94%. Então, realmente é um espaço bem iluminado, né? 94% das horas da área, né, tem aquela condição, né, de ter 300 lux das 6 às 18 horas. E, além disso, próximo de uma grande uniformidade, né? Variações muito pequenas. O único ponto que a gente percebe de variabilidade é nessa região aqui da garagem, né? Um ponto aqui da garagem que ficou bem escuro, né? O Spatial Daylight Autonomy em torno de 20, né, por cento a 40%. E isso gera um ponto, né, a ser observado, né? Esse ponto da garagem talvez fosse interessante que tivesse algum tipo de ajuste, né? Bom, além então da Spatial Daylight Autonomy, foi observado também a exposição, né? A exposição excessiva, né, da iluminação foi observada nessas regiões mais amareladas aqui, né? Então, esses pontos, é lógico que ocupam áreas muito pequenas, né, do nosso cenário, né? Mas, mesmo assim, elas elevam a exposição, né, a radiação, a métrica, né, a níveis muito acima de 10%. Então, algo precisava ser feito aqui, né? Então, eles observaram, né, esses aspectos e fizeram alguns ajustes no projeto para tentar melhorar essa questão, né? Primeiro ajuste, né, é o projeto, né, a gente percebe que foram criados elementos de sombreamento, beirais, né? Foi feito algumas adequações aqui também na garagem para melhorar a abertura aqui na garagem, nessa região que estava mais sombreada. E aí foi feito de novo a modelagem e a gente observa que a autonomia, né, da luz do dia não mudou muito, diminui um pouquinho, foi para 89%, mas muito próximo, né, dos 90%, provavelmente atingiria facilmente a pontuação de 3 pontos, né, nesse caso. E a exposição caiu para 16%, né, com os desses elementos de sombreamento. Então, foi um resultado muito bom até para que a gente pudesse entender qual a importância da aplicação dessas métricas ainda na fase de projeto, né? Uma vez que elas auxiliam na tomada de decisões para a busca de projetos mais possíveis, né? Da aplicação de uma certificação, por exemplo, ou simplesmente projetos mais adequados, né? Ambientalmente adequados ao uso da luz do dia, sem problemas de ofuscamento ou sobreaquecimento, né? Então, eles reforçam que eles procuraram manter as janelas, as posições das janelas, os tamanhos das janelas originais, né? E aí eles trabalharam, né, algumas questões só de dimensão, né,
de elementos de proteção, sem alterar questões muito estruturais. E esses pequenos ajustes já deram uma significativa influência quanto à qualidade, né, da iluminação natural nesses ambientes. E mostrou-se, né, uma técnica muito interessante de processo de projeto, né. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de uma... Deixa eu ver se está aberto aqui, parece que não. Um exemplo de um projeto que aplicou essa metodologia, essa análise, né, por meio do software, o software Revit. Então, o Revit, que é um software da Autodesk, né? Ele também tem uma versão educacional, assim como o AutoCAD. Vocês já devem trabalhar, né, com essa ferramenta educacional do AutoCAD, né? O Revit, da mesma forma, ele possui também uma ferramenta educacional. É lógico que, para fins, né, de aplicação na disciplina, dentro do curso, né, vocês vão ter limitações, né, para a aplicação desse tipo de ferramenta. Caso vocês não tenham domínio ainda da utilização do Revit, né, como uma ferramenta de desenho, de construção de projeto. Mas eu queria mostrar para vocês, né, o Relux não possui essa ferramenta de análise dessas métricas especificamente, né, ele só avalia a distribuição de iluminação e a condição de iluminação do ambiente, como vocês já puderam ver, né, aí nesse exercício que a gente está desenvolvendo no trabalho prático 1. Mas existe uma ferramenta também acessível para vocês, que eu vou tentar mostrar agora, que faz esse tipo de análise, né, de autonomia da luz do dia e também da exposição, né. Eu baixei esse arquivo, não fui eu que desenvolvi, é um arquivo que está disponível para vocês, caso vocês queiram explorar um pouquinho isso. E aqui nesse arquivo, o Revit tem essa ferramenta de análise, né? Aqui na análise de iluminação. Então, aqui nessa ferramenta de iluminação, análise de energia e iluminação, esse arquivo eu consegui fazer isso porque já foi feito, na verdade, estou acessando, eu não estou calculando, né? Só estou acessando. Então, já foram executados, né? Originalmente pelo criador desse arquivo, análises, né? Do LEED para dia 30 de janeiro de 2017 e 22 de março de 2017. E aí, a gente consegue visualizar essa solução, a gente só não consegue executar uma nova análise, né? Mas eu vou mostrar aqui como que seria uma nova análise, para vocês entenderem como que opções, né, o Revit nos ofereceria. Lembrando que, por que a gente não consegue fazer essa análise? Porque nós precisaríamos de crédito em nuvem para que ele gere essas análises, né? Então, nesse caso aqui, ó, não precisa de crédito essa solução aqui, análise de iluminação única e exclusivamente. Mas se a gente fosse desenvolver, por exemplo, uma análise de autonomia da luz natural ou uma análise do LEED especificamente, nós precisaríamos verificar o preço, né? E acertar o preço para registro na nuvem, para crédito de nuvem. Além disso, nós precisaríamos também de uma base de configuração climática, que a gente chama de EPW, para a nossa localidade que nós formos desenvolver. E junto vão vir todas as informações quanto a questões climáticas da região, que a gente chama é um arquivo climático de um ano, né, do ano de referência, né, dependendo da base climática. Então, aqui ele está usando de Manchester, é o que está aqui pré-definido nesse modelo que ele trouxe, né, mas... E se vocês fossem trabalhar, por exemplo, com o modelo daqui de Cuiabá, por exemplo, nós temos EPWs de Cuiabá, ele precisaria ser inserido dentro
da biblioteca do Revit, tá? Só para vocês entenderem que tem autonomia da luz do dia aqui também, né? Uma possibilidade é escolher as datas. Ele já tem pré-definido os limites, o limite para Spatial Daylight Autonomy e o limite para exposição também, né? Então, ele trabalha com isso também. E também isso pode ser ajustado também, para se vocês têm interesse. Mas vamos aqui nessa análise que eles já fizeram, né, para a gente visualizar, né, então já está feita, eu vou vir aqui só para a gente visualizar esses resultados. Ele faz em cima do modelo desenvolvido no Revit, né, então é bem tranquilo. Eu não sei se algum de vocês já trabalha com essa ferramenta do Revit. E aqui ele já mostra um resumo, ó, resumo dos resultados. Além do resumo, ele traz uma tabela, que eu vou mostrar depois para vocês, né? Mas aqui no resumo, ele já traz aqui uma análise, né? Considerando o equinócio, ele considera que 39% atende aquela condição, né, estabelecida pelo LEED. 24% está abaixo do limite e 37% acima do limite. No caso, às 9 horas, 48% de aprovação, aí ele trabalha em cima de horários específicos, né? Também no equinócio. Então, eu vou fechar aqui, mas aqui ele mostra para gente, nas plantas, eu vou dar um mais aqui nas plantas, Insight Light. Vou dar 2 cliques aqui para ele ilustrar para a gente. Então, aqui a gente tem a planta com o resultado da modelagem de iluminação. Aqui ele traz já uma legenda, né, em lux. Então, o amarelo aqui seria os 6.000 lux e o vermelhinho 0 lux, né? E o verdinho ali em torno de 2.000, o azulzinho em torno de 700, 600, né? Então, aqui para a gente ter uma ideia, né? Essa região aqui tá com bastante iluminação, com excessiva até mesmo. Todas essas áreas amarelas são áreas de ofuscamento, né? E as áreas azuis, vermelhinhas, são áreas assim, muito escuras, né? Então, bem interessante essa ferramenta para esse tipo de análise. E ele, inclusive, além das plantas, né? Ele gera também tabelas, né? Vou abrir aqui a tabela. Ele já tem uma tabela resumo do piso todo, né? De todo o piso, terceiro piso, ele fez essa análise. Então, ele considera que seria 48% da área das 9 horas, né? Dentro do intervalo, 29% abaixo, ou acima, e 23% abaixo. E na parte da tarde, né? Seria 59% dentro do intervalo, 21 acima e 21 abaixo. E aí ele traz também um detalhamento de cada um dos ambientes, né? E as áreas, e o que as áreas, porcentagem das áreas que se enquadram em cada um dos parâmetros, né? Então, é bem detalhadinho, é uma base mesmo de análise, muito interessante, né? E possível, se vocês tiverem condições, né, de adquirir esse espaço na nuvem. É por isso mesmo que eu decidi, né, que a gente não vai usar essa métrica para o nosso trabalho prático. Eu trouxe para vocês conhecerem, entenderem e saberem quais ferramentas nos possibilitam esse tipo de análise. Mas essa análise de métrica, essa métrica específica, essas métricas, né, como elas são aplicáveis a normas e procedimentos de certificação, elas acabam que têm um valor agregado em cima delas. E por isso, né, vocês dificilmente vão conseguir dimensioná-las de forma gratuita, como é o trabalho, por exemplo, do Relux, que é gratuito.
Então, para fins da nossa disciplina, da aplicação prática em sala de aula, nós não vamos desenvolver a métrica de forma prática, nós vamos apenas entendê-la, discutir sobre ela, nós podemos falar sobre isso na próxima aula, mas a ideia é apresentá-las para vocês e caso vocês tenham interesse de se aprofundar nisso, ou se vocês forem se envolver com isso de alguma forma na vida profissional de vocês, vocês sabem como desenvolvê-las, ok? E é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente se fala lá na aula. Tchau, tchau.